Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer. Um podcast feito especialmente para você, para trazer as histórias mais inspiradoras, pessoas que têm conhecimentos para o seu crescimento pessoal e profissional. Já te convido a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, curte, comenta, compartilhe esse conteúdo que vai ser muito importante para o nosso canal. E também curte as nossas páginas nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, estamos em todas as redes sociais. Também quero agradecer ao Espaço da Audição, nosso patrocinador. O Espaço da Audição é a maior rede de lojas de aparelhos auditivos em todo o Brasil, com profissionais altamente qualificados. Trabalhamos no conceito multimarcas e o mais importante, temos um lançamento mega especial de produtos, que tem tudo a ver também com o nosso convidado, afinal de contas, são produtos de origem americana, com recursos altamente tecnológicos, com inteligência artificial extremamente avançada, aparelhos à prova d'água, aparelhos recarregáveis, aparelhos com sistema de monitoramento da saúde, sistema anti-queda, enfim, um portfólio altamente tecnológico para melhorar a sua audição e trazer uma melhor qualidade e bem-estar. Então, entre no site www.espaçodaudição.com.br e agende já o seu horário com um dos nossos representantes. E hoje nós temos um convidado super especial, afinal de contas, uma grande novidade, o primeiro episódio à distância, porque o nosso convidado hoje é internacional, Emerson Pinha. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. O Emerson, ele está nos Estados Unidos, ele é diretor da Microsoft. Olá, tudo bem? Agradeço primeiro, Cláudio e equipe, o convite. Eu já havia assistido alguns episódios, sempre pensava, poxa, eu acho que a gente poderia ter uma conversa bem interessante, bastante legal, e eu estou super aberto à disposição para falar desses temas, né, que é o que tem nos prendido a atenção imensamente, mas fundamentalmente também falar um pouco da jornada e como que a gente consegue, que é o objetivo do podcast, inspirar pessoas para que elas vençam de alguma maneira onde elas quiserem atuar. Bacana. Conta um pouquinho da sua história, o Emerson. Como você foi parar aí nos Estados Unidos, na Microsoft, e ficou tão engajado nesse tema inteligência artificial? Não, ótima pergunta. Eu tenho 10 anos de Microsoft já, né? Então, nesses 10 anos de Microsoft, eu atuei metade do tempo no Brasil, via a operação do Brasil, e metade do tempo aqui nos Estados Unidos. Na Microsoft são 10 anos, como eu disse, dos quais todos eles voltados a uma divisão, que é a divisão chamamos de aplicações de negócio, Business Applications. Essa divisão, ela é conhecida por ter os aplicativos de CRM, de ERP, né? Então Dynamics 365, que é o nosso produto, mas recentemente foi incorporada a esta organização, essa divisão da Microsoft, todos os copilots para negócio, né? Então, Copilot para vendas, Copilot para serviço e também estratégias de como construir, as empresas podem construir seus próprios copilots e agentes autônomos. Então, tudo isso é embraçado, está dentro, embarcado dentro da divisão que eu atuo. Eu hoje sou responsável pela área de bancos nas Américas para todas as soluções de negócio, ou seja, para CRM, para RP, para o que a gente chama de low code e no code, que na Microsoft é o Power Platform, e para soluções de inteligência artificial via Copilot for Sales, for Services ou Copilot Studio. São quase 3 anos que eu atuo daqui de Orlando, então sou vizinho do Mickey Mouse aqui. Eu fui meio que voto vencido para ir para a praia, para Miami, mas todos nós gostamos também muito da Disney e temos amigos queridos aqui e optamos por viver aqui. Antes desses 2 anos e meio, aí já indo direto na tua pergunta, quando eu fui transferido, a oportunidade que me surgiu para ser transferido era para ser um executivo para Business Applications em Indiana, para manufatura. Então, quando nós movemos do Brasil, eu, minha mulher, minha filha,
para os Estados Unidos foi em Indianápolis. A referência que eu tinha de Indianápolis era as 500 milhas, né? Eu lembro A do minha Emerson também. Fittipaldi ganhando, e eu participei do processo, eu diria quase que por acaso, assim, não, vamos ver qual é, a gente quer tanto ir. Não era a cidade inicialmente ideal que imaginávamos, fomos conhecer e adoramos. Realmente a cidade é bem cosmopolita, com grandes universidades lá dentro, basadas na cidade, né? Com uma vida cosmopolita bem forte, uma cidade jovem, com uns apartamentos ultra legais, assim. E nós fomos para lá em 2019, passei a atuar aí com o escritório da Microsoft, lá em Indianápolis, que tinha uma estrutura bastante interessante. Eu cobria Ohio, cobria Michigan, cobria Indiana, cobria Kentucky e Pensilvânia. É o que a gente chama da região do Midwest, que é a base da manufatura nos Estados Unidos. Só que poucos meses depois me chega a Covid, né? Então, com a entrada da Covid, meio que muita coisa mudou. A gente parou de visitar clientes, parou de ir para o escritório, então meio que eu fiquei exilado dentro do meu próprio apartamento em Indiana. Ainda bem que Então, são legais, né? pois é, mas a questão era assim, era uma série de incertezas, né? Como que isso vai impactar o negócio? Será que vai acabar rápido? Eu me lembro claramente nos grupos de colegas e amigos, não, acho que até julho vai, não foi até julho. Acho que até dezembro vai, não foi até dezembro, foi um outro ano inteiro, enfim, né? Que eu fiquei em Indiana, teve bem forte a questão de ficar em casa, então foi uma época bastante diferente, digamos assim, que eu encarei. E só fechando o meu tempo de Microsoft, os 5 anos anteriores, com base em São Paulo, eu sou de São Paulo, e eu era diretor de negócios para a América Latina de Business Applications. Na época, a gente não existia o Copilot, né? A inteligência artificial era mais uma inteligência artificial não generativa, baseada em machine learning, com o time de Azure, mas o meu time era CRM e ERP, soluções né, para relacionamento de clientes ou de gestão de negócios, para toda a América Latina. Então, eu fiquei 5 anos estourando todos os pontos que você pode imaginar da Latam, e sendo cliente VIP, viajando desde o México ao Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia, Porto Rico, Dominicana, e aprendendo todos os sotaques em castelhano. Eu achava que era um idioma só, e no fim é muita coisa. Antes disso, eu trabalhei na Salesforce, que é hoje um dos nossos competidores, né? Um dos grandes players da área, e eu tinha já alguns anos de bagagem em database marketing e em business intelligence, e isso foi importante para que eu pudesse depois chegar numa big tech, né? E desenvolver o trabalho, que eu tenho mais ou menos 10, 11 anos dentro desse mercado. Que legal, é uma linda trajetória. Eu acho que é bastante desafiador pegar um mercado norte-americano, ainda mais nessa área financeira, como você atua, que a gente sabe que é monstruosa, principalmente aí nos Estados Unidos, né? E justamente por você ter essa experiência de Américas, podemos dizer assim, eu queria que você contasse um pouquinho as diferenças que existem no desenvolvimento de tecnologias e até essa questão da inteligência artificial dos Estados Unidos em relação a outros países aqui da América. A gente Não, sabe que a China está muito evoluído nisso também, mas claro. principalmente aqui nas Américas. Sim, a China até tem uma liderança bem estabelecida em patentes. Eu vi o último número e fiquei basicamente impressionado, mas o centro do desenvolvimento ainda passa aqui pelos Estados Unidos, né? Então, eu tiro por base a própria companhia que eu trabalho, a Microsoft, em que todas as soluções que acabam sendo lançadas no mercado, elas se lançam primeiro aqui. E a partir daí você tem o que a gente chama de um rollout, né, para outros países e em algum momento chega assim no Brasil, mas há um delay de 6 meses, um delay de um ano. É raro quando o lançamento ele é geral para alguma coisa realmente nova. Nós, na Microsoft, começamos a tomar pé, né, ciência do que seria o Copilot exatamente há um ano, né? E todas as especulações em relação a como a Microsoft investia no OpenAI, um pouco mais que isso. Ou seja, mesmo nós que estamos aqui dentro, né, ainda quase recebemos a notícia da mesma maneira que vocês recebem, né? Enfim, Ninguém quase no sabia. mesmo momento que foi público. Não, foi muito bem guardado pelos times. A gente sabia que tinha
que o futuro ia ser reshape, que a gente chama redesenhado em termos de aplicações de negócio, mas não tínhamos uma noção tão clara de como seria. É tão curioso porque eu tenho 10 anos de Microsoft, o ano passado eu tinha 9, quase 9, e eu pensava, falei, poxa, gosto muito da companhia, gosto muito do meu trabalho, da minha função, mas será que talvez não vale a pena começar a pensar em algo novo? Ano que vem eu completo 10 anos e talvez valha a pena. Mas aí pintou o Copilot, pintou OpenAI, pintou ChatGPT, pintou essa explosão de novas soluções e de mudanças e de inovação, e eu diria que eu estava no local certo e na hora certa. E a Microsoft ela tem liderado essa corrida, e a área em que eu trabalho é uma das áreas pilares desse desenvolvimento de inteligência artificial generativa via Copilot, na Microsoft, focando de novo nas aplicações de negócio, ou seja, em como a gente pode impactar o negócio das empresas e como a gente pode transformar o jeito com que as pessoas trabalham. Perfeito. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a nossa audiência que não sabe exatamente o que que é o Copilot. Você poderia explicar um pouquinho para a gente? Fantástico. Ótima pergunta. O Copilot da Microsoft, o Microsoft Copilot, ele é, como o nome diz, o seu copiloto, o teu ajudante, né? Então, ele é uma aplicação, uma solução com inteligência artificial. A gente pode, eventualmente, entrar um pouquinho mais no detalhe, mas há uma conexão lá no fundo com o ChatGPT, com a OpenAI, utilizando o grande modelo de linguagem deles, mas isso somado aos modelos da Microsoft, que entendem exatamente o contexto em que cada profissional trabalha, por quê? Porque cada profissional usa ou o Teams, ou o Outlook, ou aplicações da Microsoft em geral, ou de outros, inclusive, ele soma esse contexto do trabalho que você está executando, mais um modelo de linguagem que a gente chama de LLM, eu acho que a galera aí tem visto essa expressão, Large Language Models, a soma disso entrega uma informação relevante para o profissional na ponta ou para a pessoa na ponta, né? É basicamente como se você perguntasse para o ChatGPT, para quem está mais habituado com o ChatGPT, uma especificidade do seu negócio e o ChatGPT conseguisse responder em cima de um e-mail que você trocou há 2 dias, né? Então, como que eu faço uma proposta melhor para o meu cliente X? E o ChatGPT responderia para você porque ele leu o teu e-mail. Pois bem, esse é o Copilot. E o que faz hoje a Microsoft ser tão disruptiva e até dentro até dos próprios nomes ser tão sugestivo? Isso aconteceu desde a época lá do Windows, quando começou. Na minha época eu só conhecia o DOS, aí entrou o Windows, aquele 3.11, o conceito da janela, né? Eu acho que os nomes são muito felizes também. Depois isso virou realmente no plural, né? Com as múltiplas janelas, depois nas outras versões do Windows. Agora o nome Copilot, que eu acho que é um posicionamento muito claro até da empresa em relação ao uso, né? Que ele vai ser um copiloto e não um substituto também das pessoas. Ex- Exatamente. E há uma grande confusão quando as pessoas pensam entre Copilot, ele vai roubar o meu trabalho, ou o autopiloto, ou o agente autônomo. Isso é uma outra história. É Hum. evolução com super evolução do que eram os bots, né, de agentes virtuais. Estamos falando de um outro processo. E isso também vai acontecer, ambos vão conviver. Mas quando falamos de Copilot, é isso. É como se você tivesse um buddy, um colega, um amigo mega inteligente, mas na verdade uma memória muito boa, aquele cara que é o Google humano, né, o Bing humano, e ele te responde rapidamente de maneira assertiva e te guia nesse processo. Vou te dar um exemplo, o agente de call center. Uh, Qual de nós não teve, em algum momento de nossas vidas, irritação estando no telefone, sobretudo se você quiser cancelar ou tem um problema numa conta de uma companhia telefônica, né? Os call centers são terceirizados, na maioria das vezes, e a mão de obra de call center, por mais que treine e seja especializada, ela tem um certo conhecimento, né, da operação e do produto e do processo, mas ela também tem limitações em relação a isso, há uma questão de turnover muito forte. Então é difícil você manter a consistência do atendimento dessas operações de call center num nível elevado para que proporcione satisfação ao cliente. Então é demorado, as respostas não são assertivas,
Imagine que você tem esse copilot, esse seu amigo, que vai dizer para você, ele escuta o que o cliente diz e vai te dar a melhor sugestão de resposta na tua frente. Então, a janelinha do chat vai dizer, Emerson, responda ao Cláudio, que é a fatura dele, que a linha dele não está habilitada, porque a fatura que ele tinha que pagar em 29/8 não foi paga, hoje é 20/10, então é por isso, mas ele tem 2 dias úteis, enfim, ela Uhum. faz um guia, é um copiloto efetivo. O que é diferente de eu, Emerson, entrar num chat da companhia telefônica e tratar isso diretamente com este chat. Esse chat pode ser um chat autônomo, que é o caso quando a gente fala de agentes autônomos, e aí sim o processo não envolve o ser humano e ele vai ficar baseado numa base de conhecimento. Então, basicamente, o agente autônomo vai tentar responder em cima do que ele tem a base de conhecimento dele e agora a novidade com a inteligência artificial generativa. Ele também vai apontar para algum modelo de linguagem para criar, ele vai somar a base de conhecimento e criar com algum conhecimento externo para poder devolver uma resposta cada vez mais assertiva para o cliente. Então, você começa a deixar aquela situação de, poxa, gostaria, ligo, eu sou cliente Delta aqui nos Estados Unidos, então estou no chat da Delta, começo a escrever sobre a posição de um voo, quero adicionar o meu pet, né, meu cachorro, na cabine para viajar comigo. Você está falando de mudar a sua passagem? Você está falando. Era muito comum você não entender, o sistema não entender, né, o bot não entender exatamente o que você desejava de resposta. Isso passa a mudar, porque isso realmente você, mesmo que você venha com um tema cuja base de conhecimento não tenha isso de maneira tão mastigada e já pronta, ele consegue recorrer ao modelo, o outro modelo de linguagem, né, e trazer a resposta mais próxima da realidade. Ou seja, vai transformar isso de múltiplas formas. Sobre o branding da Microsoft, o nome da Microsoft, isso é um fato, né? É engraçado que no mercado se olha até outras empresas com um apelo de marketing melhor que a Microsoft. Mas sim, ela tem nomes consagrados, desde o DOS, né, que eu diria que é 1.0 da Microsoft, o 2.0 foi com o lançamento do Windows 3.1, a Microsoft 3.0 com Satya Nadella em 2014, que eu acho que aí foi, de fato, a grande reinvenção, e agora a Microsoft da era dos copilots desde 2023. Se você olhar as listas das maiores empresas do mundo, mais valiosas do mundo, desde os anos 80, a Microsoft está no top 10. E é a única que conseguiu isso, porque ela foi se reinventando. Então, isso é um mérito bastante grande da companhia, né? Conseguir se rejuvenescer e bater de frente com companhias que são jovens e que, em teoria, são menos pesadas em seus processos internos, né? E na sua cultura também. E o que é interessante também é esse conceito de inovação. Afinal de contas, a inteligência artificial já se conhece desde ali da década de 40, 50, né? Bastante antiga. Isso. Porém, por meio da OpenAI, se tornou um processo totalmente democrático e acessível para todos na função do low code ou no code, né? E como você viu depois desse boom da OpenAI, quando lançou o ChatGPT, que acho que foram mais de 100 milhões, né, de Isso. usuários em pouquíssimo tempo, algo totalmente revolucionário, nunca visto anteriormente. Olha que tínhamos cases anteriores aí de Spotify, de Netflix, aí bem interessantes, mas foi algo que realmente movimentou o mundo. E como você viu a busca das empresas, principalmente das empresas, falando assim, puxa, o que, que é isso? Eu aplico, não aplico, funciona, não funciona? Porque ao mesmo tempo que veio a satisfação de ver algo mágico, ao mesmo tempo surgiu o medo. Então, como você viu essa busca das empresas e das pessoas em relação ao uso delas? E deve estar até Eu diria. hoje muitas empresas se Isso. questionando, né? Exatamente. Eu diria que foi um processo atípico entre todas as soluções tecnológicas que eu já trabalhei em minha carreira, né? Então, eu pude dar um exemplo, eu pude ver a evolução do cloud computing, né? Então, quando se falava em 99, 2000, e eu trabalhei, como disse, na Salesforce naquele momento, a Salesforce, para a CRM, era o player praticamente único de aplicação na nuvem, né? E se falava muito disso, e eu sentia, naquele momento, uma barreira imensa com a galera de tecnologia, os CIOs da época, questionando segurança, questionando disponibilidade,
E isso é um processo que se demorou anos, anos e anos até o cloud ser dominante. Mesmo hoje ainda existem restrições em alguns bancos em que eu tenho em que nós temos soluções que precisam ser on-prem, sim ou sim, né? On-premise, ou seja, instalado dentro dos servidores dos bancos. Mas é um processo que demorou muito mais. Quando a gente fala de inteligência artificial generativa, né, frisando, inteligência artificial via machine learning, via database marketing, etc., isso já existe há bastante tempo, como você mesmo colocou, e ela foi muito impulsionada pela nuvem. Mas aí, quando se criou essa outra camada, essa outra abordagem, que é a inteligência artificial generativa, e como aplicação de negócios, como aplicação para o usuário final, perdão, tão intuitiva como foi o ChatGPT e agora como é o Copilot, como são tantas outras bastante interessantes, o Gemini do Google, Perplexity, Claude, etc., isso gerou um ponto em que o usuário, como você, como eu, como um advogado, como um criador em uma agência de publicidade, como um auxiliar administrativo, como um estudante, sem treinamento prévio, possa, de fato, começar a tomar vantagem daquilo que a inteligência artificial pode te trazer, né? E pensando no conceito das empresas, isso de fato é uma grande revolução. Então, a abordagem diferente, você comentou do impacto do ChatGPT, né? 3 meses, 100 milhões de usuários, nem Facebook, nem ninguém havia conseguido isso, mas isso teve uma primeira reação há um ano atrás das empresas dizendo, poxa, isso é perigoso. Não, poxa, isso vai acabar remodelando a maneira pela qual eu trabalho de uma maneira negativa, né? Isso vai acabar roubando uma série de trabalhos. Então, os trabalhadores também começaram a ficar preocupados, né? Qual o custo de implementar isso? Meu Deus do céu! Mas na medida em que a revolução começou, inclusive começou pelas pequenas empresas, pelos profissionais liberais, até chegar nas grandes empresas, mas com um processo recorde, muito rápido, na medida em que se ouvia cada vez mais da utilização, dos benefícios, né, empresas podendo colher esses benefícios rapidamente, essa percepção mudou. Eu sempre dou um exemplo, em abril deste ano, eu fui mediar uma mesa redonda, né, com C-levels de bancos aqui dos Estados Unidos, e nessa mesa estavam CFOs, CROs, que é o de vendas, né, CMOs, CTOs técnicos de vários dos maiores bancos do mundo, ok? E você espera, por parte do banco, um certo conservadorismo, né? Então, eu fui preparado para Normal da escutar um área, né, pouco de de finanças ali. bloqueio, exatamente, um pouco de bloqueio, um pouco de perguntas indo para o lado de segurança, e o tópico daquele jantar era uma mesa redonda, uma casa de carnes no Empire State embaixo, bem legal. Ah, eram 24 pessoas, e para minha surpresa, quando eu comecei a falar, eu senti os olhos arregalados de todos, isso foi abril, tá? E quando eu abri para a conversa, eles começaram a debater e eu moderar, acho que o mesa redonda você precisa moderar de alguma forma, perdão. Eu percebi que, de fato, a mensagem que eles queriam entregar, de um jeito mais polido ou outro, era: eu preciso testar esse negócio. Como que eu faço para testar esse negócio? A minha direção, os meus líderes querem que eu teste esse negócio. Então, como é que eu faço? Eu não sei. Então, a primeira percepção que a gente teve foi: as empresas precisam sim testar, tem todo o ímpeto de conhecer e de aplicar em algum processo de negócio para entender de fato o valor e o impacto e aí poder passar para a empresa inteira, mas elas não sabiam de maneira nenhuma como começar. É. E O esse não impo- sabiam, ah, não sabem ainda, basicamente. Pois não. mas eles sabem que precisam fazer alguma coisa, porque E quando você começa a ver essa evolução de uma forma muito rápida, dá uma sensação que se eu não tentar fazer alguma coisa agora, logo, muito rapidamente eu fico para trás, né? E isso o meu concorrente vai fazer. Que é uma percepção, por isso que eu dei o exemplo da cloud computing, né, no início dos anos 2000. Inversa. Ali era, poxa, deixa o meu concorrente testar primeiro. Se ele não se ferrar, pode ser que eu vá, né? É, Eu via na época, eu vendia Salesforce, e todo mundo falava, poxa, nenhum CIO vai ser demitido se ele escolher por Siebel.
Siebel era o CRM da época, um premise engessadão, um cara de sistema, mas era a escolha segura. O que eu sinto hoje é que, com o passar dos anos e a inovação estando ao nosso dispor de cada vez mais rápido, você tem que sair dessa zona de conforto, ou seja, pelo contrário, se eu não testar de alguma maneira, se eu já não rapidamente poder entender sobre uma tecnologia nova e tentar aplicar para um negócio, eu vou ficar para trás, porque o meu concorrente vai ficar para trás. Então, inverteu. Hoje eu tenho medo de que ele comece. Antigamente eu deixava ele ir, vai você. Se tudo É. der certo, eu vou também. Isso é uma quebra de paradigma brutal, impressionante. Mas eu acho que também o poder de convencimento é maior, né? Principalmente essa área que você mencionou de bancos, eu acho que um dos maiores problemas é o combate à fraude, e eu acho que a inteligência artificial deve ter sido muito significativa nesse ponto. Sim, sim. Claro que tudo depende da organização e da cultura do banco, né? Então, ou de qualquer empresa, isso vale para qualquer empresa. Eu diria que, se você for pensar em pilar de valor para a inteligência artificial, você tem cinco, né? Qual a organização e cultura da instituição? Eu lido com banco. Eles estão preparados de alguma maneira? Eles têm essa abertura e essa vontade de fato, absorver e escalar essa tecnologia em algum momento? De que maneira a inteligência artificial e qualquer nova tecnologia pode se alinhar à estratégia de negócios da companhia, não o contrário, né? Ah, Então, eu tenho uma estratégia de crescimento, então tem um banco X que ele tem uma estratégia de crescimento na parte de wealth, né? Na parte dos Itaús, personalities, acima disso da vida, né? Quem de fato tem bastante dinheiro. E nos Estados Unidos wealth é todo mundo acima de US$ 1 milhão em savings, né? Em aplicações. Eu quero crescer essa carteira. Então, como que a inteligência artificial pode, de alguma maneira, colaborar com isso, né? Qual a experiência que a companhia tem nessa nova tecnologia? Possivelmente uma tecnologia como essa, zero, sem né? dúvida. Então, como que eu faço para absorver e buscar profissionais que já estão mais alinhados? Aí eu abro um parênteses, é o diferencial para a nova maneira de trabalhar. Se você, o pouco que você sabe, que você estuda, você está na frente de 99% das pessoas, né? Então, como que você absorve mais rapidamente? É quase um M&A de profissionais que estão no mercado, né? Qual que é a governança que você tem que estabelecer na medida em que, ok, eu defini minha estratégia de negócio, eu tenho cultura finalmente para realizar, eu tenho gente no meu time experiente para implementar, mas qual de fato é a governança que eu vou estabelecer? Qual área eu vou usar primeiro? Qual é o limite de utilização? Quem acessa dado de quem? Eu vou ter um centro de excelência para, de fato, fiscalizar e implementar da melhor maneira, né? E, claro, definir com tudo isso a sua estratégia tecnológica, que é onde a Microsoft tem se saído bastante bem. Qual a infraestrutura tecnológica que vai ditar esse caminho para mim? Existem empresas que têm multiplataformas, né? Então, eu conheço várias, inclusive os bancos. Ele tem em Microsoft Azure, tem em AWS, tem em Google, tem servidores próprios que podem estar hosteados com a IBM, etc. Ok, mas você precisa, mais do que nunca, definir quem que é o seu parceiro para essa infraestrutura tecnológica, para essa visão tecnológica que você vai ter de longo prazo. Longo prazo que a gente falava 10 anos no passado, como se É, vê a sua empresa em 10 anos, agora nós estamos falando de dois, talvez, um e exato, meio, é uma exato. loucura. É tudo muito rápido. E justamente esse ponto que eu acho que é fundamental a gente debater um pouquinho, que é o seguinte: a tecnologia ela avança muito rápido, todos nós conhecemos os benefícios que essa tecnologia vai trazer em todas as áreas, a gente vê principalmente a inteligência artificial em melhoria de performance, de produtividade, na área de medicina, na área de finanças, enfim, em todas as áreas você consegue enxergar claramente o benefício. Mas também, num passado não muito distante, a Microsoft trouxe o pacote Office, que na época foi uma grande revolução também, e até hoje tem muita gente que patina, ou seja, não consegue extrair tudo aquilo de benefício que a ferramenta traz. Como que você enxerga esse processo educacional para que potencialize realmente o uso das ferramentas? Você tocou num ponto muito bom. Nós estamos falando de adoção, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de como de fato pode se empoderar as pessoas para que elas
de fato, tirem mais proveito do investimento que ela fez com a tecnologia, ou que a empresa tenha feito, a empresa que ela trabalha tenha feito esse investimento em tecnologia. Né? Qual que é o processo? E o processo passa por alguns pontos, né? Cultura é um deles. Qual que é a cultura ah, ah, organizacional, né? Que de fato permite com que você possa explorar ao limite a tecnologia que você tem, né? Qual, dentro daquele âmbito de diversas soluções, diversas capacidades dentro de uma mesma solução, qual aquilo que é relevante efetivamente para você, para transformar o teu negócio? Você citou o exemplo do Office, né? Então, o Excel. Eu preciso, poxa, ser um cara de Excel que vai saber construir a pivot table mais difícil do mundo? Talvez não, né? Esse é o ponto. Porém, eu acho que a inteligência artificial, ela coloca o profissional em um outro nível. Como eu disse, Copilot, copiloto. Então, você tem agora não aquele clipe do, do Microsoft Windows do passado que te dava dicas, você tem de fato um copiloto te ajudando ali a todo momento. Eu quero criar essa planilha de uma melhor maneira. Eu desenho a planilha, eu tenho todo o meu approach intelectual nela, mas eu tenho um guia, eu tenho um cara aqui do lado, eu clico e pego sugestões, em que eu pergunto, poxa, eu gostaria de mesclar essa célula que tem um formato de uma maneira com outra, que eu não sei fazer, porque se eu vou tentar mesclar, ele vai dizer que eu tenho formatos diferentes e não vou conseguir. Qual a melhor solução para isso? Antes você tem que ir no manual, buscar. Agora, ele diz como fazer e pergunta se ele pode fazer por você. Então, isso eu acho que faz o usuário ficar concentrado no outcome, né? Naquilo, no resultado do negócio, ao invés de ele ficar concentrado no como, né? É. Eu acho que isso é extremamente interessante. Então, isso, ao mesmo tempo que muitos têm o ponto de vista de que isso pode limitar um pouco a inteligência humana, porque o como fez com que você descobrisse o fogo, a eletricidade e tudo mais, ao mesmo tempo, talvez no estágio de evolução em desenvolvimento tecnológico que estejamos, isso te dá mais espaço para pensar no quê? Qual, qual o próximo passo? Qual o próximo desafio? E pensar no fim, de fato. A inteligência artificial ela não é um fim, ela é o meio. Né? A inteligência artificial não pode ser o core do seu negócio, mas ela Exato. tem que estar em todo o negócio como um facilitador. Em inglês tem uma palavra perfeita que é enabler, né? Mas como Uhum. um catapultor do teu negócio. Se é que Exatamente. existe essa palavra. Eu acho que o mais importante é a gente buscar determinados equilíbrios. Então, o que eu vejo que se discute muito nas grandes companhias, né? Existem discussões complexas no sentido assim, a inteligência artificial, você consegue criar redução de custos significativa. E ao mesmo tempo, as empresas precisam performar melhor. Então, acho que dentro dos objetivos, que é cada vez mais ter uma melhor performance com redução de custo, a ferramenta é perfeita. Mas aí vem o dilema, né? Vou até citar um exemplo que você mesmo À vontade. utilizou. Então, você tem uma equipe de vendas lá, onde você tem 100 vendedores que ficavam o dia inteiro preenchendo aquele monte de coisa lá no próprio CRM e não via nenhum tipo de vantagem, né? Enxergava como uma burocracia, e hoje essas ferramentas estão equipadas com a inteligência artificial, que ajuda a dar os insights, a tomar decisões mais rápidas e tudo mais. E aí vem aquele dilema, né? Quando eu tenho a possibilidade de reduzir custos, principalmente num país como o Brasil, onde os custos trabalhistas são imensos, eu utilizo a ferramenta para reduzir os meus custos e potencializar, ou fazer a mesma coisa, ou potencializar num nível relativamente menor, para conseguir, os resultados, ou eu mantenho o que eu tenho, aumento o meu investimento na tecnologia, mas eu potencializo isso em resultados, né? Até que ponto também a inteligência artificial pode ajudar as pessoas ou os empresários a tomar essa melhor decisão, né? Sim. E eu vou pedir o favor de responder aquela palavra chata que é depende. Né? Então, depende por quê? Qual é a estratégia da companhia? Qual que é a visão que ela tem? Não tecnológica, a visão dela mesmo. A visão dela, ela, olha, o meu grande ponto é crescer a X% e ter um EBITDA, não sei, de chegar a um EBITDA de 30%, porque hoje eu tenho 20%. Então, possivelmente,
a inteligência artificial vai ajudar os tomadores de decisão em como chegar no melhor modelo, que possivelmente vai passar, talvez, pela otimização de um pedaço da mão de obra, e utilizar parte dos savings desse corte para estimular a tecnologia e aumentar a performance. Ao mesmo tempo, eu tenho diversas outras empresas que a gente pode discutir. Eu vou pegar um exemplo no passado da Amazon, por exemplo, em que sistematicamente ela não dava resultado em termos de lucro, né? Mas não era o objetivo dela. O objetivo era crescer, crescer, share, market share, investimento, né? Então, hoje existe uma série de outras empresas que estão num caminho parecido, em que não. E aí que é o ponto que eu quero chegar. Há um ano atrás, quando nós começamos, eu mesmo, quando conversava com os nossos times internos, nós temos uma área muito interessante chamada Business Value, ou seja, engenheiros de valor de negócio. O que eles fazem é olhar para todo o momento do nosso cliente, entender os desafios de negócio dele e entender como as soluções da Microsoft podem, de fato, não apenas resolver do ponto de vista tecnológico, ajudá-los nisso, mas de fato dar retorno sobre o investimento, ok? Sobre cada um desses pontos. E nós conversávamos muito sobre, poxa, otimização de recursos, aumento de produtividade. E o nosso viés há um ano era, se eu tenho uma equipe de 100 vendedores, que foi o exemplo que você utilizou, e eu consigo reduzir 40, Microsoft, 37% a nossa jornada de trabalho operacional. Ah, então, eu posso reduzir em 37% a minha mão de obra. Então, eu preciso ter 63 vendedores. Eu vou faturar o mesmo. Se eu quiser crescer, organicamente, minha meta varia 20% ao ano. Esses mesmos 63 caras vão resolver o meu problema. Será que é isso? Será que nós não temos uma oportunidade imensa de manter o 100, retirar esses 37% do tempo dele, que ele era dedicado, como você disse, eu fui vendedor a vida inteira, puxa, preencher CRM é chato. Sobretudo se você deixa acumular 3, 4, 5 visitas, e aí você tem que parar e tratar, montar um e-mail, cada e-mail é uma história, né? Poxa, se eu elimino todos esses processos e tenho ainda os insights, ligue para esses clientes hoje, porque você vai ter uma chance de fechamento maior, e mantenho 100, o que vai acontecer? Eu não vou crescer os 15, 20% organicamente que eu cresceria, eu vou crescer 57% no ano, porque eu Exato. liberei ele para fazer o core. Mas eu entendo que cada companhia tem os seus desafios. Se o desafio dela, ela está dando resultado muito baixo e ela continuar vendendo mais, vai com o mesmo processo, ela vai continuar, ela só vai aumentar o buraco dela. Concorda? Exatamente. Agora, se ela está equilibrada e se o objetivo dela de fato é não só aumentar a margem, mas sobretudo aumentar a penetração de mercado, ou seja, vale a pena vender, efetivamente ela não está indo para esse caminho, ela enxerga isso como uma oportunidade. Eu diria para você que não só a gente, mas as próprias companhias, os próprios clientes pensavam da maneira de redução de custo e hoje eles olham muito mais em como eles podem fazer mais receita através da excelência operacional e de gestão que a solução pode ajudar. Até porque precisa ter um entendimento do quanto esse índice de penetração naquela empresa ainda é possível furar esse teto ou não, né? Então, vou te dar um exemplo bem clássico do qual eu até tenho bastante conhecimento, que é o mercado de aparelhos auditivos, que no mundo todo tem um índice de penetração muito baixo. E a gente tem visto o quanto a inteligência artificial nos ajuda a potencializar. E aí que é interessante, porque em áreas onde você tem um índice de penetração ainda relativamente baixo, você não reduzir a equipe e sim utilizar a inteligência artificial e toda a tecnologia disponível hoje para impulsionar, então você consegue potencializar. Enquanto o outro está economizando para ter o mesmo resultado, você está potencializando e você acaba ganhando um destaque muito maior no mercado, né? E os resultados vêm, porque existe um mercado ainda a ser totalmente explorado, né? E isso a gente está falando sobre produtividade, né? Agora, se falarmos efetivamente sobre insights, sobre inteligência, né, ganho de inteligência, isso está associado a aquele estalo que você tem que você jamais teria se você não pudesse ser ajudado, né? Porque você tem alguém correndo toda a base de dados, e dado é a base de tudo, né? É o mais importante. Então, se você tem de maneira organizada
todos os seus dados necessários para conseguir gerar um grande valor em cima e te construir uma projeção para cada membro do seu time de vendas, isso vai te ajudar de uma maneira brutal. Vou pegar o teu exemplo. E se você soubesse onde estão as pessoas que passaram a ter problemas auditivos, que foram diagnosticadas com problemas auditivos, caso o Brasil fosse como os Estados Unidos e tivesse um prontuário médico único. Por exemplo, isso Exato. não poderia ser uma ferramenta, uma gestão de lead interessante para você abordá-las? Imagino que hoje é proativo, mas você, ok, você tem suas ferramentas, suas bases de dados, mas você não tem esse dado lá na fonte tão acurado. Se você tivesse este dado e uma solução pudesse te entregar um insight rapidamente, seria perfeito. Né? Quando você tem o dado hoje, você, ok, beleza, recebo uma lista, coloco no meu Excel, e é isso, e saio ligando, feito um louco, para conseguir vender e aumentar. Não é isso. Né? De fato, você tem um dado inteligente, um dado que já foi filtrado e te dá um insight. O melhor discurso para abordar esse tipo de cliente é este, ou estes 4 tipos de cliente com 4 tipos de discurso. Antes existia toda uma equipe de gestão de lead que tinha que pensar testes AB para executar É. isso. Esquece isso, não E é mais você, assim. e você tinha que fazer análise tudo ali com BI e tal, e levava muito mais tempo. Hoje é tudo muito mais rápido, rápido. Até, É. até a qualidade da informação melhorou. Então, você pega, por exemplo, um vendedor, ele vai fazer uma visita num cliente, você consegue hoje simplesmente jogar toda, ou até gravar, né, essa visita e a inteligência artificial vai fazer um resumo daquilo, como já existe hoje nas reuniões, né, nessas ferramentas de Uhum. reuniões online, há tanto a transcrição quanto um resumo ali, já tem a ata da reunião pronta. Então, eu acho que isso você ganha muito em qualidade de informação, o que te permite também fazer personalizações que vá potencializar, você vai conhecer melhor o seu cliente, vai potencializar, você vai ser cada vez mais assertivo e mais eficaz. Né? Absolutamente. O exemplo que você deu é o meu dia a dia no trabalho. Então, eu estou numa reunião, seja com cliente, seja interna, sempre se pede, obviamente, né, as questões de governança, de compliance, se essa Sim, reunião pode ou não ser ser gravada, de acordo gravada, com o tema, exato. não pode, de acordo pode. E na medida em que ela é gravada, a transcrição e imediatamente a geração de insights. Inclusive, eu posso configurar para que me dê os insights enquanto a reunião está ocorrendo. Né? Exato. Se não, ela me dá os insights e ela me gera as tarefas e me diz: Emerson, posso gerar e gravar essas tarefas no Dynamics, que é o nosso CRM? Poderia ser Salesforce, por exemplo? Sim, pode. Isso já automaticamente gera, porque ele entendeu a mensagem, me deu a transcrição, me deu todos os talking points, me colocou os owners de cada uma das atividades que ele identificou. Se foram discutidos deadlines, né, prazos, ele também entende. Então, isso me retira do dia a dia, como disse, Microsoft média 37%, mas para mim me retirou muito mais do meu tempo, porque eu preciso ficar focado em outras atividades que não ficar preenchendo relatório e reporte. Antes não tinha como, agora tem. Exato. E também hoje já existe uma ferramenta também que acredito que vai colaborar muito, chega a ser até um pouco assustador também, que é a análise de emoções. Como você vê a evolução disso? Isso já tem funcionado muito bem ou ainda não? Tem funcionado muito bem. Isso já existe há um tempo, tá? Toda análise de sentimento que a gente diz, isso já ocorre antes da inteligência artificial generativa. Eu diria que isso está muito mais ligado ao que a gente chama de cognitive services, né? Então, são análises cognitivas, e isso já vem do modelo de inteligência artificial convencional, em que você, de fato, detecta o tom da sua voz para uma situação como, por exemplo, existe um cliente da Microsoft nos Estados Unidos chamado Fidelity. Fidelity é um, um, uma empresa de serviços financeiros que faz toda a gestão, por exemplo, da minha carteira de ações. É como um grande broker. E quando eu ligo para ela para solicitar um resgate, se eu não faço pelo telefone ou por qualquer outro motivo, não lembro a minha senha, quero gerar um novo cartão, eles têm também um cartão, ela consegue perceber por esse tom de voz que eu estou falando para você, se eu estou nervoso, se eu não estou, se é o Emerson, se não é o Emerson. Esse tom de voz pode fazer com que um agente, né, um gerente de conta, antes de já me passar informações, fazer uma
três ou cinco perguntas de identificação positiva, né? Pode me dizer seu RG, pode me falar seu CPF, qual o endereço você tem, né? Aqui nos Estados Unidos se chega a bizarrices do tipo, você me confirma qual é o carro que está registrado em seu nome, né? Aham. Então, porque isso ele analisa. Mesma coisa no call center. Se é um call center de help desk ou de reclamação de clientes, ele te dá exatamente isso. Ele te diz, olha, cliente está com um sentimento negativo. E isso faz com que você tenha um outro tipo de posicionamento com o cliente. E o Copilot te dá isso como guia. De novo, teu copiloto, né, teu amigo vai lá e diz, olha, Cláudio está zangado, né? Vamos começar a abordá-lo por isso, isso, isso e aquilo. Então, se a gente vê que a inteligência artificial vai ser um excelente copilot, já é, e cada vez mais vai ser, como você enxerga as mudanças que pode acontecer em relação ao mercado de trabalho? Afinal de contas, toda grande evolução traz ajustes dentro dessas profissões, podemos dizer assim. Então, acredito eu que, inclusive, nessa área de tecnologia, deve ter um gap de profissionais muito forte também, né? Tremendo de profissionais. Ah, as empresas que hoje, não por acaso, estão melhor situadas são as empresas que retinham mais quantidade desse tipo de profissionais, né? Além de construir um modelo de linguagem, grande modelo de linguagem, ser caríssimo, ser quase inviável para mais que X empresas que mal cabem nas duas mãos, né? Mas mais que isso, elas têm de fato recursos e um ecossistema de recursos bastante grande que pôde até então absorver essa fase, mas teremos problemas, né? Olhando do ponto de vista da tecnologia, sem dúvida nenhuma, a própria Microsoft no Brasil vai investir 4 bilhões de dólares, perdão, 3 bilhões de dólares no sentido de formar profissionais focados na nossa plataforma, que inclui inteligência artificial. Outros grandes players têm seus programas, porque sem isso, de fato, a gente vai ficar um pouco para trás, e a evolução ela pode não ser tão rápida quanto imaginamos. Sobre consequências do mercado de trabalho, aí a gente pode, de fato, abrir uma cerveja, tomar um tempo e falar 7 horas, porque aí a gente combina, né, toda a parte de olhar para as revoluções que nós já tivemos, revolução industrial, revolução tecnológica, o acesso à internet e globalização, mas pensar tudo isso de uma maneira muito rápida, extremamente rápida. E como esses profissionais que inicialmente podem ficar obsoletos no mercado, como que eles podem se auto-recolocar com algum conhecimento de inteligência artificial. Parece utópico isso, mas não, é possível. Claro, se a gente olha para realidades de educação na China, nos Estados Unidos e no Brasil, nós estamos, infelizmente, atrás bastante, né? Então, eu acho que mais do que nunca chegou o modelo de que as crianças, a partir de 11 anos, necessitariam ter conhecimento Exato. adicional a português, matemática, geografia, história, biologia, física, química, de computação, de lógica, de low code, no code, não importa a solução, e de inteligência artificial generativa, pelo menos. Aqui nos Estados Unidos, todos os meus amigos brasileiros aqui, que têm filhos na escola, a parte dos filhos, uma parte deles amam o esporte e vão jogar, vão, né? Outra parte ama ciências exatas. Muitas vezes ambos, né? Gostam de jogar e de brincar. E esses que gostam de ciências exatas são muitos. Todas as crianças de 8 anos, 9 anos, têm projetos de robótica. Estamos falando de generativa, estamos falando de robótica, efetivamente. Então Bacana. é um carrinho Transformer para brigar, e são competições por bairro, por escola, por bairro, municipais, regionais, nacionais. Então nós temos um casal de amigos cujos dois filhos são brilhantes, e eles participam e estão sempre quase ganhando segundo lugar, primeiro lugar, em competições assim bastante relevantes, porque isso já está na veia deles. Eles chegaram muito novinhos aqui e desde a terceira série, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, já tem isso embutido e para eles é tão normal quando tem uma aula de inglês ou de matemática. Então isso vai fazer uma grande diferença. Nós estamos muito, muito, muito atrás. Então nós temos de fato de pensar em como a gente consegue
pegar os jovens que hoje estão próximos aí para o mercado de trabalho, uh, ter de alguma maneira programas da iniciativa privada e do governo que possa formar cada vez mais esses jovens, ter iniciativas das próprias empresas de tecnologia, como o investimento da Microsoft, e tenho certeza que outras também estão fazendo isso, né? Mas, em paralelo, também olhar para a educação de base, porque isso vai nos garantir que em 20, 30 anos a gente chegue lá, infelizmente, 20, 15, na melhor hipótese. Só que a gente tem que resolver esse problema aqui. Porque senão, de fato, algumas profissões serão impactadas quase que imediatamente. Nós falamos sobre call center, por exemplo, né? Onde cada vez mais que a inteligência artificial generativa esteja e cujo modelo que suporta aquela operação de call center e a solução esteja cada vez mais certinho, entregando respostas cada vez mais perfeitas, a chance desses chamados serem resolvidos, um primeiro contato via um autopilot, via um agente autônomo, é gigante. E na medida em que eu mato ela no primeiro chamado, ela não segue adiante e eu posso aí sim reduzir o meu time de atendimento, porque quando a gente fala de call center, no modelo de hoje é um modelo de despesa, é um modelo de custo. Porém, se toda oportunidade de contato é uma oportunidade de venda, e se eu mudo, faço shift da mentalidade do meu time, né, e passo a enxergar o call center também como centro de receita, né, então eu resolvo, mas levo até um dos agentes para que ele tente vender, fazer um cross-selling, um upsell, etc, etc. Existem caminhos para isso, mas como toda mudança drástica, isso vai se passar, olhando para aquela curva famosa, né, de um software, assim, alta tecnologia, a gente vai ter um gap inicial na questão de algumas áreas vão sofrer mais com posições de emprego, mas automaticamente isso vai se encontrar novamente lá na frente, né? O quanto menos dolorido, esse é o desafio. Eu, pessoalmente, penso nisso o tempo todo, e a maneira que eu, estando no meio da inteligência artificial, queria devolver para a sociedade é pensar em como potencializar jovens, sobretudo jovens menos favorecidos, né? Nossos filhos têm computador desde cedo, né? Mas e Exato, quem não tem, né? exato. Então, isso é muito complexo. E você que participa de eventos no mundo todo, inclusive semana que vem vai estar em Portugal, aí participando de um evento, esteve aqui recentemente no Brasil também. O quanto essas comunidades, como aqui no Brasil nós temos o AI Brasil, inclusive o Ale esteve aqui há mais ou menos 15, 20 dias atrás, falando um pouquinho sobre a comunidade, o quanto isso é importante nessa evolução. Eu enxergo o exemplo da AI Brasil e algumas outras comunidades como ecossistemas, né? Então, são ecossistemas que promovem, de fato, a discussão ah, ah, sobre a necessidade urgente de que as empresas brasileiras e os profissionais brasileiros adotem a inteligência artificial como uma ferramenta poderosa para potencializar seus negócios e seus processos. Então, à medida que você consegue colocar na mesma comunidade, desenvolver um ecossistema de 300, 500, 1.000 líderes, de fato, da indústria, seja da indústria de tecnologia, ou seja dos próprios clientes que adotarão essas soluções, e todos, de alguma maneira, colaborando e pensando juntos em como dar o próximo passo, né? Qual, de fato, são as possíveis soluções e casos de uso que são tão impactantes e que são menos complexos de serem desenvolvidos, né? Como que a gente pode ajudar a facilitar com que mais e mais e mais empresas tenham acesso a isso? Como que a gente pode ter uma força política importante para influenciar na decisão sobre as futuras regulamentações e futuros tipos de ajuda, né? E que o setor vai precisar para acelerar, né? Para não crescer apenas de maneira orgânica. Eu vejo isso com muitos bons olhos. Óbvio que para cada ação que você faz, você vai depois se redescobrindo e realinhando, ou seja, se começa de um jeito, há ainda muita empolgação sobre tudo, e é justo que se tenha essa empolgação, porém, na medida em que você vai obtendo os retornos e entendendo como, de fato, a inteligência artificial generativa pode impactar desde o cabeleireiro, desde o advogado que só trabalha para ele, não trabalha em um escritório, até uma grande companhia, né? Você entende isso e entende também toda a parte
responsável da inteligência artificial, que tipo de impacto positivo e negativo isso pode trazer, você molda os seus processos para influenciar da melhor maneira possível. Eu vejo as comunidades, inclusive a AI Brasil, como um grande influencer, né? De fato, evangelizando um pouco sobre a necessidade do uso. Agora temos que ir, na minha visão, para um próximo passo, em como, de fato, entregamos conteúdo real e utilizável e útil, né, para Sim. cada uma das pessoas e das empresas, né? Mas é natural nesse momento que a gente esteja, de fato, todo mundo empolgado e vendo as coisas acontecerem. Isso gera esse frenesi mesmo. E uma coisa que a gente vê é uma infinidade de ferramentas, todos os dias são criadas novas ferramentas, e principalmente aqui no Brasil, até por incertezas, não saber exatamente mexer ou fazer determinadas coisas, se busca as soluções práticas, né? Então eu quero as melhores ferramentas gratuitas, enfim, para solucionar todos os meus problemas. Então, como a gente pode eh, ajudar principalmente o pequeno empreendedor, que o Brasil ele é movido pelas pequenas empresas, né? Uma boa parte do PIB brasileiro hoje são as pequenas empresas que estão ali. O quanto a mentalidade desse pequeno empresário tem que mudar em relação a fazer investimentos em tecnologia, não só buscar aquilo que é de graça, mas que às vezes te limita, o quanto fazer o cálculo de ROI ali, a cada real que eu invisto, quanto que eu vou ter de retorno, enfim, o quanto efetivamente isso vai me ajudar a incrementar X em vendas, reduzir X em despesa, potencializar, o quanto eu posso explorar esse mercado, enfim, como você aconselharia esse perfil do empresariado brasileiro, que na grande maioria são os pequenos, a usar isso a seu favor, mas também tendo o pensamento de também investir nos seus negócios, né? E quando eu mencionei os 5 pilares, né, de valor da inteligência artificial, o pilar número 1 foi organização e cultura, né? Então, quando a gente fala das pequenas empresas, empresas familiares, ainda nem estamos falando dos microempresários ou profissionais autônomos, né? Isso ainda é uma outra fronteira. Vamos pegar as SMBs, né? As pequenas empresas, muitos são negócios de família, né? Algo talvez onde você mesmo está posicionado, mas tem uma visão acima da média, você deve conhecer muito bem esse teu mercado, né? Eu diria que primeiro de tudo, revisita a tua cultura, né? Entenda, tem a mesma sensação que o C-Level do JP Morgan na minha frente teve, dizendo, cara, tem uma área assim, você pode ter uma reunião comigo quarta-feira sobre isso? O cara da Max, eu tenho minha área de ofertas, em que toda vez que os usuários da American Express compram algo, eles ganham pontos. E aí eu tenho a parte de como fazer a redenção desses pontos, né? Transformar Sim. esses pontos em produtos ou descontos. Eu preciso modernizar isso com inteligência artificial. Me ajuda, levels. A mesma visão, que eu diria que até mais conservadora dos pequenos empresários, que sempre fizeram daquela maneira, muitos deles estão dando certo assim, né? Essa percepção eles têm que ter, eles têm que abrir um pouco a cabeça. Sobre o fato de utilizar pago, não pago, cara, eu acho que, assim, existem muitas soluções gratuitas, Sim. não pagas. Eu, durante muito tempo, usei o Canva sem pagar, lembra? Ah, porque me servia, na medida em que eu, junto com a Microsoft e também com algumas iniciativas, preciso produzir algo, de fato, muito mais impactante, poxa, eu preciso pagar. Porque agora isso, de fato, vai me abrir uma porta e vai fazer com que eu venda uma consultoria por um preço diferente. Antes eu vendia, sei lá, por US$ 1.000 um estudo. Agora eu vendo por 5.000. Agora eu vendo por 25.000. E eu preciso Exato. entregar um material de uma qualidade que a McKinsey, que é uma grande consultoria no mundo, entregaria. Então eu acho que, independente de ser pago ou ser de graça, o que vai seduzir o pequeno empresário e o médio empresário é qual o retorno que ele vai ter. Você mencionou vendas, redução de custos. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado como bom integrante a vida toda de uma equipe de vendas e gestão de vendas, que vendas é o primeiro calcanhar. Exceto aquelas situações que nós comentamos, quanto mais eu vendo, mais eu perco. Aí é uma situação à É, parte. Mas é, se não, vendas é o grande ponto de chamar a atenção para o pequeno empreendedor. O segundo ponto é, de fato, em termos de redução de custo. Ele vai conseguir perceber que ele vai poder tirar mais da equipe dele. Nessa equipe dele,
e vamos pensar numa empresa pequena, uma série de trabalhos manuais, né? Então, um Excel que eu salvo aqui, ponho no pendrive, mando por e-mail, isso acabou. Isso vai reduzir meu tempo. Então, basicamente, eu vou ter aquela escolha de Sofia. Ou eu demito, eu tenho 5 caras no administrativo, demito 2 e fico com 3, ou eu pego esses cinco vão me entregar muito mais do que eles estavam me entregando hoje. Eu tenho uma equipe de 10 vendedores, demito 4, fico com 6 para vender o que eu tenho e Sim. reduz o custo. Ou não, esses 10, cara, vamos cá, vamos revisitar o teu forecast desse ano. Então, nossa meta era 3 milhões, agora ela passa a ser 4 milhões, porque eu estou te liberando este tempo. Para mim, sempre é o melhor caminho. Sem dúvida. E o quanto a gente ainda está na pontinha do iceberg, né, em relação à inteligência artificial? Um pouco de jogo de adivinhação, né? Foi igual outras tecnologias. Quanto mais eu vivo, mais eu me surpreendo nos últimos meses, né? O que eu vi de lançamentos nas últimas 3 semanas de outros players, mas eu posso falar da Microsoft, é algo assustador, né? Nós tivemos em Las Vegas há 4 semanas a Power Platform Conference. Para quem não sabe, o Power Platform é a nossa plataforma de low code, no code, ou seja, com baixa programação ou sem nenhuma programação, montar aplicativos de negócio, automação, né? Montar fluxos de workflows, fluxos de trabalho e montar copilotos. Fazer o seu próprio copiloto, fazer o seu próprio agente. E quando nós nos deparamos, eu sabia algumas informações antecipadamente, evidente, mas quando nós nos deparamos com aquilo que iria para o mercado, e essa semana muito mais detalhes foram passados de maneira pública, é impressionante. Eu vou te dar um exemplo. Eu desenho um processo, posso ser no papel se quiser, e escanear, ou desenho aquelas caixinhas do PowerPoint, qualquer, ok? Vamos fazer o cadastro de fornecedores. Vendedor entrega, imputa dado do fornecedor, esse dado passa para a consulta, etc, etc, até esse fornecedor ser aprovado. Eu desenho, isso é desenho. Eu tenho um copilot no Power Automate, que é o cara que é a solução que desenha workflows, que ele lê este processo e cria esse processo para você. É Ele cria. sensacional, né? Pronto. A assertividade de 94%, 95%, você vai fazer pequenos ajustes e beleza, e está pronto. Mas no nível D, eu arrasto, eu tenho algumas fontes de dados. Eu preciso conectar com o SAP, eu clico e arrasto, porque ele tem um conector pronto para isso. Isso faz com que a minha área de tecnologia fique de fato enfocada mais em inovação do que de fato fazer atividades que não são de grande valor. E a gente passa a ter os usuários de negócio, aqueles que são mais parrudos, digamos assim, né, mais hábeis com tecnologia, ou aquele cara que era um baita cara de Excel na sua área, né? Esse é o tipo do power user que vai também te ajudar nesses processos. Mas é uma revolução total. Só para te dar um único exemplo, fora tantos que a gente já viu, né? Existe um copilot chamado Recording, em que ele lê o que está tudo na tua tela, não o metadado, não o dado, ele lê de fato a tua tela. E tem um vídeo, a galera pode procurar aí no YouTube, depois eu posso colocar nos comentários quando, né, na publicação deste episódio, em que um jogador está jogando Minecraft, que é um jogo da Microsoft, do Sim. Xbox, e ele começa a pedir dicas para o Copilot. O Copilot está assistindo ele jogar. E o Copilot começa a falar, não, cara, vai por aqui, vai por ali. Olha, se eu fosse você, eu pularia esse obstáculo, né? Eu não sou um grande usuário de videogame, mas enfim, é mais ou menos por aí. É impressionante. Então, as possibilidades que a gente tem são impressionantes, tanto do ponto de vista do copiloto e das aplicações autônomas, que aí não é tanto o meu forte, dos Elon Musks da vida, etc., dos robôs, mas, enfim, a minha mensagem é: vai acontecer, já está acontecendo. Por mais que a gente tente lutar contra, eu acho que não é questão de lutar contra. Abraça o negócio. O único ponto que eu acho importante é definir a velocidade disso tudo. Sim. Porque agora é tão rápido que em alguns pontos isso pode causar uma disrupção. Imagina uma previdência social se você tiver em 5 anos uma redução muito maior do que normalmente você tem de contribuintes. Isso pode causar um buraco. Então é só ter este ajuste, mas abraça isso, porque isso vai acontecer, né? Me parece como se eu amasse a minha máquina da datilografia e o cara do computador fala, não, nem a pau, eu não vou para lá, é muito melhor aqui.
eu vou continuar aqui. Você vai morrer com ela abraçado, com a sua Olivetti. Sem dúvida. E para quem quiser acompanhar os seus conteúdos, você gera muito conteúdo, nos mantém muito informado. Como que as pessoas podem fazer para assinar sua newsletter lá? Nesse ponto, Cláudio, para todo mundo que tem conta no LinkedIn, né? Você vai no meu perfil, meu nome é Emerson Pinha, e assim que você acessa o meu perfil, você vai ter bem grande, assim, assine minha newsletter. Essa newsletter, uma delas, né, eu chamo de IA para todos, ou Inteligência Artificial para Todos, que é um pouco disso que nós estamos conversando, de maneira mais didática, de uma maneira menos técnica e menos elitista, eu diria, explicar como que essa revolução está acontecendo e como você pode se colocar dentro desse contexto e ter vantagem no jogo de maneira muito rápida, porque você, de alguma maneira, não importa a tua área profissional, você precisa estar engajado. Depois vamos colocar lá também na legenda para o pessoal poder acessar. Eu sei que você tem um compromisso agora, então eu queria antecipadamente agradecer a sua presença aqui em contribuir com o nosso podcast, com a nossa audiência, com informações tão relevantes. Como você falou, a gente poderia abrir uma cerveja aqui, ficar horas falando. Então, antecipadamente, já te convido a voltar em outra ocasião para a gente falar sobre outros cases de uso, falar sobre os avanços que ainda estão ocorrendo. E queria que você deixasse aí uma mensagem final para a nossa audiência, o que você quiser. Obrigado, Cláudia. É sempre um prazer a gente conversar e o convite já está feito para a próxima vez. A mensagem acho que é um pouco daquilo que a gente já falou mesmo, né? Não olhe, não tenha medo da inteligência artificial. Não importa se você é um assistente administrativo ou presidente de uma grande empresa, não tenha medo. Abrace ela, mas tenha claramente a certeza de que ela não vai passar a ser o principal do seu negócio. Ela, de fato, vai ser um componente importante, uma solução de negócio extremamente importante que vai, de fato, revolucionar a maneira pela qual você faz negócio. Mas lembra, o teu negócio é o centro, né? E para ele e com as necessidades dele é que você precisa adequar a tecnologia e nisso inclui a inteligência artificial. Agora, é espetacular, é disruptivo, você precisa, de fato, está engajado quanto antes, como os C-levels dos bancos nos Estados Unidos, quando eu fiz a apresentação, você precisa testar. Se você não começou, testa. Se você já está testando, implementa, porque veio para ficar, é inexorável. Para você que nos assistiu, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, comenta e te aguardo até o próximo episódio do seu podcast A Arte de Vencer. Muito obrigado.